esse sábado especial por várias razões. Primeiro que todo sábado é especial, mas esse é especial porque estamos começando uma nova lição, muito importante. E para mim, especialmente, ou especialmente para minha família, esse sábado tem um bocadinho de doçura a mais. Eu sei que aqui a igreja tem um dia que é dedicado aos aniversariantes do mês anterior, mas eu vou pedir permissão para fazer menção a alguém muito especial, a minha esposa que está ali. Hoje é aniversário dela. Eu não poderia deixar de dizer para ela, parabéns à minha esposa, que Deus te abençoe, tá bom? Que você seja essa mulher maravilhosa na minha vida. Bom, como eu disse, essa lição, quebrando agora o gelo, né? Como eu disse, essa lição ela é muito importante, porque eu tenho, irmãos, a Bíblia ela é realmente uma fonte inesgotável. Imagine vocês que eu já tenho lido os meus 40 anos de adventista, eu já perdi as contas que eu faço no bíblico, leio a Bíblia toda, leio o livro de Marcos, mas cada vez que a gente lê um livro da Bíblia, a gente encontra mais coisas. E durante essa semana eu tive o privilégio de ler, como antes quero agradecer a Filomena pelo convite de estar aqui fazendo a abertura dessa nova lição. É um privilégio muito grande, que Deus seja louvado por isso. E eu tive a oportunidade de ler o livro de Marcos umas 3 vezes essa semana, todinho, de uma sentada. E a gente descobre tantas maravilhas, tanta coisa, como é fascinante o livro de Marcos. Muito fascinante. E eu fiz um esboço aqui, pesquisei um esboço, e eu gostaria, eu não vou, nesse momento, falar muito do autor, que é Marcos. Porque no decorrer da lição que estudamos durante essa semana, a lição vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre esse impressionante autor, desse jovem, vou usar o termo jovem Marcos. Mas o livro, é interessante esse livro de Marcos, porque como um pouco diferente dos outros 4 evangélicos, ele fala já de início quem é Jesus. É um livro impressionante. Porque o evangelho de Marcos, desde o seu início do livro, já fala de que se trata. E de que se trata o livro de Marcos? Alguém pode sugerir de que se trata o livro de Marcos? De Jesus, claro. É isso que os evangelhos tratam, né? O livro de Marcos trata de Jesus, o Filho de Deus, o Messias. No entanto, os personagens da história do livro de Marcos muitas vezes tiveram dificuldades de entender quem realmente era Jesus. Afinal, qual é a sua missão? Somente as pessoas possuídas pelos demônios, no livro de Marcos, sabiam quem realmente Jesus era. Porque eles diziam sempre, bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso era a palavra das pessoas endemoniadas, que falava a respeito de Jesus. Jesus, porém, sempre ordenava que as pessoas que mantivessem essa informação, mantivessem em segredo. Interessante, outro detalhe aqui do livro de Marcos. E eu fiz questão, nessas leituras que eu fiz durante a semana, enumerar quantas vezes Jesus pedia que não se comentasse quem ele era. Quando chegava com o demônio ou falava quem ele era, ele mandava fazer em silêncio. Em outras partes, há sempre essa ordem de Jesus para que não falasse quem era ele. Não é estranho? O evangelho que era para falar de Jesus, e Jesus pede que não se fala dele. E isso acontece ali, eu enumerei ali mais de 9 vezes, em que Jesus ordenava para que não falasse a respeito dele. É impressionante. Por que essa ordem de sigilo? Há séculos, os leitores da Bíblia reflitam acerca dessa questão. Por que o Evangelho ordena que fiquemos calados acerca de Jesus? Ao longo dessa jornada de Marcos, ficará claro que, neste livro, há não somente um segredo, mas também uma revelação surpreendente. E isto pode ser corretamente chamado de o tema do segredo da revelação. E percorre todo o Evangelho de Marcos. Embora, no fim, todos os segredos sejam revelados de maneira surpreendente, feita por Jesus. Impressionante. O livro de Marcos pode ser dividido em 2 partes, em 2 seções.
Então nós vimos ali a primeira metade do livro de Marcos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8, versículo 29. Essa é a primeira parte em que se divide o livro de Marcos. Que trata do assunto crucial: quem é Jesus? Portanto, nessa primeira parte ali, trata da pergunta: quem é Jesus? A resposta é expressa em seus ensinos e milagres. Repetidas vezes, ele é apresentado derrotando o mal, levando esperanças aos oprimidos e ensinando verdades irrefutáveis que atingem o âmago da existência humana. Tudo isso diz ao leitor em alto e bom som que ele, Jesus, é o Messias, o Cristo por quem o povo hebreu esperava há muito tempo. No entanto, é só na metade do livro que alguém que não estava possuído pelos demônios declarou corretamente quem Jesus realmente era. Esse foi o Pedro, que declarou: tu és o Cristo. Está em Marcos, no capítulo 8, versículo 30. Até o final, a segunda metade, a última metade, que é a segunda metade do livro do Evangelho de Marcos, que vai de 8, capítulo 30, até o final do livro, que responde a outra pergunta: para onde Jesus está indo? Veja bem, na primeira metade, faz uma pergunta: quem é Jesus? E na segunda metade, fala da viagem, para onde ele está indo? A resposta é chocante. Ele está a dirigir-se para a cruz, a forma de morte mais vergonhosa para o mundo dos romanos. Este era um destino tão inesperado para o Messias que seus seguidores pensavam que ele derrotaria Roma e restabeleceria Israel como uma nação poderosa. Os confusos discípulos de Jesus não conseguiam compreender o que ele dizia. À medida que o livro avança, eles perguntavam cada vez menos acerca desse tema doloroso, até que finalmente foram reduzidos ao silêncio, diante da verdade indesejada. As coisas pareciam mais sombrias enquanto Jesus confrontava os líderes religiosos que planejavam a sua morte. Os discípulos que sustentavam a esperança de um reino glorioso na terra ficaram chocados com a prisão de Jesus, com o julgamento e a crucifixão dele, que desafiaram as suas expectativas. Ao longo de tudo isso, Jesus, no entanto, manteve uma mensagem clara, consistente a respeito do seu destino, sobre o que significava o fato que ele iria morrer e ressuscitar. O pão e o cálice da última ceia representariam o seu corpo e seu sangue, e ele se tornaria o resgate de muitos. Isso não significava que Jesus iria para a cruz em calma e inabalável confiança. Não, de jeito nenhum. Ele, no Getsemane, ele debateu com uma decisão e na cruz clamou de maneira aflita: Deus meu, por que me desamparastes? Marcos está lá na segunda parte de Marcos 15:34. Igreja, querida igreja, o Evangelho de Marcos nos revela as trevas experimentadas por Cristo por um preço da nossa salvação. Mas a cruz não foi o fim da jornada. Após sua ressurreição, ele teve um encontro com seus discípulos na Galileia. E todos nós sabemos, neste momento, teve início a igreja cristã, da qual você está sentado aí hoje e eu. Esta história extraordinária é contada em estilo rápido e resumido, com poucas observações do evangelista Marcos. Marcos narrou a história e deixou que as palavras, os atos, as ações falassem por si mesmo sobre a Jesus. É importante nós termos a lição e estudarmos juntos
para compreendermos. Aqui é a maior escola. Eu acho que se eu tivesse feito talvez se eu tivesse feito uma faculdade de teologia, eu não teria tanto conhecimento, tanto que eu sei da Bíblia, se não fosse por essa escola sabatina e por essas lições que nós estudamos aqui a cada sábado, a cada semana. Não deixe de estudar. Eu nunca deixei de sair antes de estudar minha lição, porque ela nos ensina. Então, se você não tem a lição ainda, por favor, meu irmão, pela graça de Jesus, passe lá embaixo, pegue a sua lição e faça junto conosco essa viagem com Cristo. Que Deus nos abençoe. Então, vamos agora à lição. Eu não falei tanto sobre Marcos, porque a lição vai se tratar dele agora, né? No decorrer dessa lição, ela vai ser tratada. E o versuário diz o seguinte: só uma pergunta, por acaso alguém aqui, eu tenho um tempo atrás que a gente falava verso para memorizar. Alguém sabe o verso de cor? Tem alguém aqui que sabe? Puxa vida, tudo bem, eu também não decorei, estudei tanta lição, mas o versuário diz o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo, presta atenção aqui, irmãos, que nós vamos voltar a essa lição aqui lá, se der tempo, na quinta e sexta-feira, a gente vai voltar a este versuário, porque ele é muito importante. E depois de João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, lá na frente nós vamos voltar. Vamos à lição de domingo. Eu gosto de dia a dia da lição, para nós entendermos o que cada dia tem para nós. E a lição de domingo fala sobre a missão do falhado. A lição aqui já começa falando do autor da lição, de Marcos, né? Já começa dizendo a fraqueza dele, nessa primeira lição aqui. Então vamos ver, eu gostaria de ler com os irmãos, vamos lá em Marcos, no capítulo 12. Desculpa, Atos. Atos no capítulo 12, versículo 12. Diz o seguinte, alguém achou aí? Pode ler. Não? Então vou ler. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Não fala muito sobre Marcos. A primeira vez que no livro de Marcos fala sobre o nome dele é essa parte aqui de Atos 12, e que fala que Marcos fala da mãe dele, Maria, mãe de Marcos. Isso nos dá a ideia de que Marcos era um jovem ainda, não é? Marcos. E fala também que a mãe dele, aqui também dá para entender que ela era uma pessoa de posses, pois ela reunia na sua casa todos os cristãos. Ela tinha uma igreja cristã dentro da sua casa. E todas as pessoas se reuniam. Isso nos leva a uma reflexão. Cada parte da lição nós temos que refletir. Eu imagino que aqui, eu fico imaginando, é uma reflexão. Eu tenho, por exemplo, como é que é a nossa casa? O que estamos fazendo da nossa casa? Eu estou vendo aqui a parte dos meus filhos e eu fico pensando, o que nós estamos fazendo em casa? Porque eu imagino que foi nesse ambiente desse lar, desta mãe ali, em amando a sua igreja, em reunindo com a sua igreja, tendo estudos sobre Jesus, que foi influenciando a vida desse jovem. Embora a lição fala que ele seja falho, por ser um jovem. Nós vamos ver isso mais à frente, o que levou a essa falha de Paulo. E vamos ver o resultado final. Então nos diz aqui a primeira pergunta. Como é que Marcos é apresentado no livro de Atos? Ele é apresentado como um jovem que não tinha cargo nenhum, não foi um discípulo, era simplesmente um filho de Maria, que era uma senhora missionária. Então, ele é apresentado dessa forma, ok? Se alguém tiver algum comentário a mais, Sem dúvida, irmã. Sem dúvida. Então, aí, como a irmã acabou de notar... Ele cresceu, e eu acho que este ambiente é importante falar. Se era bom que nas nossas casas assim fosse. Sim. Que, pelo menos a minha está muito longe disto. Eu não estou a falar porque a minha é exemplo. Todos nós, irmãs, infelizmente. Mas na realidade tocou-me perceber o ambiente e penetrar nesse ambiente daquela casa. Era uma casa refúgio para os apóstolos. Os apóstolos sabiam que podiam chegar a qualquer momento ali
a porta estava aberta. Era uma casa de asilo, inclusivamente. E era uma casa onde se orava incessantemente. Eu acho que este ambiente tocou em Marcos, Sem dúvida. ficou lá retido. E no momento certo, fez o seu feedback sobre a vida. Sem dúvida, irmão. Muito obrigado. É isso mesmo. Então, aqui diz, João Marcos não desempenhou realmente qualquer papel na história, mas a sua apresentação nesse ponto da narrativa prepara a menção de sua suposta ligação com Barnabé e Saulo. Isso vamos ver mais à frente. Na segunda pergunta da lição diz o seguinte: como é que João Marcos se ligou a Saulo e Barnabé? E qual foi o resultado? Então, na lição aí de Atos, ainda no livro de Atos, no capítulo 13, logo em seguida aí, no versículo 1 em diante, diz o seguinte: a primeira viagem de Paulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, de sobrenome Níger, Lúcio e Cícere, Manaém, Colasso e Herodes e Tetracas e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. É tão importante isso aqui, irmãos, quando eu vejo isso aqui. Disse o Espírito Santo. Que bom seríamos se nós temos, obviamente, não precisamos ter dúvida que o Espírito nos fala, mas aqui, ó, parece que está dizendo aqui que ele falou, olha, ele falou, usou alguém e falou. O Espírito Santo falou. Que maravilha. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. E jejuando, orando, impôs sobre eles as mãos, o despediram. E no capítulo 13, e navegando de Pafos, Paulo e seu companheiro dirigiram-se a Perge de Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltaram para Jerusalém. Aqui nos fala, quando convidado, obviamente, né? Eu acho que Paulo e Barnabé, que conviviam ali na casa da mãe de Maria, sempre em orações, uma casa de refugiados, como disse a irmã, e aí ele estava embebecido com a mensagem, com Cristo, com as coisas espirituais. E quando Paulo e Barnabé decidiu que eles iam fazer essa viagem, que o Espírito Santo chamou, eu imagino que na força daquela juventude, né, eu vou também. Talvez até sem pensar, né, talvez até sem refletir o que era ser um missionário. E é tão importante, e ela nos diz aqui que, no versículo 13, que quando no meio do caminho ele resolveu voltar. O que levou ele a voltar? Porque ele não conhecia. Se nós, obviamente, lêssemos aí em 2 Coríntios, onde Paulo fala uma descrição, o que é ser um missionário, e eu posso imaginar por que ele desistiu. No 2 Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 23 a 27, ele diz o seguinte, eu vou ler, só para ter uma ideia, por que talvez ele não aguentou aquela vida. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigados em varas, uma vez apedrejados, em naufrágios 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assalteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Essa era a vida do missionário. E quando... Por favor, irmão. Eu queria mencionar que realmente a semente ficou em Marcos, mas ele era tão jovem, presume-se que ele fosse tão jovem, que ainda não tinha arcabouço, como se costuma dizer, a raiz ainda não estava enraizado. E vê-se que depois, mais tarde, cerca de 15 a 20 anos mais tarde, é quando ele começa realmente a desenvolver a missão, porque isto também é fruto da juventude ou de já não sermos tão jovens. Sim. No início ele teve aquele vigor de jovem, de dizer eu vou também, mas depois quando começaram os perigos a aparecer, como o irmão acabou de ler, ele recuou. Obviamente que Paulo ficou triste, porque Paulo também já estava num outro patamar. Paulo já tinha aquele calo da vida, não é? Já sabia o que é que as missões traziam, e ele ainda não tinha.
Quando ele atingiu outra maturidade, que deverá ter sido se calhar por volta dos 35, 40 anos, pelo que se lê, porque foi 15, 20 anos mais tarde, aí ele já abraçou a missão com outro vigor. E aquilo que eu queria realçar é que Deus não nos abandona. Pelo contrário, se aquilo não correu bem com Paulo, Paulo achou que ele não devia seguir novamente, mas houve alguém que o resgatou e o chamou. Ou seja, houve uma segunda oportunidade. E é o que Deus faz connosco. Dá-nos Justamente. sempre uma segunda oportunidade. Podemos até ser chamados numa determinada altura, mas se ainda estamos verdes, Deus dá-nos a oportunidade de amadurecer e volta-nos a chamar. Justamente. E isso nós vimos aí na lição de segunda-feira. Eu queria acrescentar ainda também que a família tem uma grande importância neste contexto, porque não nos podemos esquecer que Barnabé era primo de João Marcos. E muitas vezes nós, como família, se podemos levar a mensagem a alguém e se essa pessoa, nossa família, por qualquer motivo, deixa, como fez o João Marcos, né, que foi para Jerusalém, como disse a Filó, e muito bem, mas aqui o primo não deixou. E foi ele que, pela mão, levou novamente à presença de Paulo. Mas eu queria frisar ainda, e a propósito, que eu hoje estou na igreja porque uma prima minha me deu a mensagem. E graças a Deus, e estou muito grata a Deus porque ela não me deixou. Não foi de ânimo leve. Não foram 20 anos, como Marcos, mas foram talvez meia dúzia de anos para ela, para o Espírito Santo me tocar. Mas queria dizer que foi a minha família. E nós não podemos descurar a nossa família. Em primeiro lugar, a nossa família. E depois, os de fora. Sem dúvida. Meus irmãos, não se esqueçam disso. Sem dúvida. Temos que tentar. Sem Deus dá oportunidades. Deus que ganha. Tá bom? Era isto que eu queria dizer. Deus é o Deus das oportunidades. Da primeira, segunda, terceira, quarta e todas as oportunidades. Deixa lá, traz. Algumas lições podem ser extraídas da vivência de João Marcos. Uma delas é que no cristianismo há quedas porque muitas vezes a visão que nós temos do que é vida cristã antes de vivenciarmos alguns episódios é diferente do que se vive na prática. E João Marcos, ele não ainda acrescenta aquilo que na verdade o monitor já referenciou, acrescenta no final da lição de domingos, que de facto João Marcos não estava preparado, ele tinha uma visão diferente do que era a missão. Chegando lá, as dificuldades de facto lhe neutralizaram. Contudo, há também que aprender que, como diz provérbio, o justo cai e se levanta. Justo pode cair 7 vezes se levanta. Então, a vida cristã é uma vida de contínuo crescimento e se há queda, podemos também ser levantados e não estamos sozinhos, temos auxílio. Então, aprendemos com Marcos esse processo, esse evoluir da vida cristã, esse crescimento na graça. Outra coisa importante é que já se fez menção e a monitora falou, é importante termos na vida cristã alguém que nos ajude a crescer. Sem dúvida, sem dúvida. É o que Barnabé fez. Ele percebeu tudo bem que João Marcos havia caído, mas que precisava de uma segunda chance. Aqui já estamos a palmilhar a lição de segunda-feira. Barnabé dá uma mão a João Marcos para que ele continue o seu crescimento. Então, a vida cristã é uma vida de comunidade justamente por causa disso, para que quando um precisa, outros o ajudem. Sem dúvida. E outra coisa para finalizar, eu vou falar daquilo que eu gosto de chamar o erro de Paulo. O erro dos grandes. Muitas vezes, quando nós nos sentimos grandes, fortes espiritualmente, temos tendência de negligenciarmos os mais fracos. Paulo, ele poderia ter a mesma noção, poderia ter o mesmo discernimento que teve Barnabé.
de que João Marcos precisava de uma segunda chance, mas qual a decisão que ele tomou? Já que Barnabé havia falhado, aliás, já que João Marcos havia falhado antes, não lhe vou dar uma chance porque poderia falhar no final. Muitas vezes na vida cristã, os fortes também pensam assim relativamente a quem já caiu. Acha que se caiu uma vez, pode voltar a cair no futuro. Quando Erro na dos verdade dois. se quer é que os fortes deem uma mão aos mais fracos para que Sem os dúvida. ajude a levantar. Então, nós Sem dúvida. devemos olhar para Paulo e aprender com ele, porque Sem apesar dúvida, sem dele, dúvida. de tudo que ele fez pelo ministério, aqui ele errou. Sem dúvida. Aquele irmão aqui à frente. Na realidade, houve um certo erro ali das duas partes, né? Tanto Paulo quanto... Erro não, uma certa fraqueza. Depois a gente volta. Eu queria salientar que nós às vezes pensamos que nós podemos usar o padrão da vida de uma pessoa e passá-la para as demais. João Marcos era jovem, mas nós temos imensos jovens na Bíblia. Os discípulos todos eram jovens, super jovens, e avançaram com a mensagem e com o trabalho que Deus lhes deu, a não ser Pedro, que teve ali um... Todos os demais avançaram e não voltaram atrás. Por isso, cada história é uma história. Cada história é uma história. Isso João mesmo. Marcos era jovem, provavelmente tinha muito a perder, vê-se que ele tinha se calhar posses, se calhar tinha uma ideia assim muito ilusória do que era servir a Deus, muito etérea, e por isso quando se deu com a realidade custou-lhe a voltar, não é? Eu queria perder e tudo mais. Mas cada pessoa tem a sua história e não podemos passar a ideia de que ele tinha que amadurar. Se calhar há jovens que já são muito maduros, Sim, nós sim. vemos muitos discípulos. Sim. Agora, cada um tem que percorrer o seu percurso e este foi o dele. Graças a Deus que tinha uma família, graças a Deus que tinha tudo isso, mas mesmo as pessoas que têm que passar por um processo de desânimo ou de voltar atrás podem voltar a Deus. E aquilo que o irmão estava a dizer é muito importante. Nós não podemos, e aquilo que Paulo fez é muito interessante, que nós não podemos olhar para alguém, ele não o conhecia naquele momento, mas ele marcou por uma coisa do passado. Nós como cristãos devemos ter cuidado em marcar pessoas por erros e situações do passado, sem as conhecermos na realidade hoje. E isso foi um bocadinho o que Paulo fez, ele agarrou-se a uma imagem do passado. Sem Nós dúvida. nunca devemos agarrar-nos a imagens do passado, da vida do passado de alguém, porque ele já pode estar transformado por Cristo. Só 2 segundos. A irmã há bocado mencionou que demorou muito tempo para que João Marcos voltasse à missão. E nós, quando vemos e quando lemos um bocadinho mais, vemos que não é assim tão verdade, porque apesar de ele ter saído a meio, logo quase no início da primeira viagem missionária de Paulo, logo no início da segunda viagem, antes disto, é que há a separação de Paulo e Barnabé, e em que Barnabé, é incrível que, até eu estava a ler aqui um comentário na Bíblia, e dizia que é incrível que Deus até trabalha com estas divisões. Porque apesar de haver esta divisão entre Paulo e Barnabé, criou-se mais outra Sim, equipa sim. missionária. Oh, E então duplicou o trabalho. É E lógico. então, ao mesmo tempo que Paulo segue sozinho e depois arranja Timóteo e depois tem outros companheiros, Barnabé arranja logo João Marcos e também tem a sua viagem missionária. Então quer dizer que este jovem, apesar de ter inicialmente daquele embate, se calhar aquilo ficou-lhe a matutar, e mesmo durante a sua juventude, porque na juventude às vezes nós temos mais fogo, voltou outra vez à missão. Obrigado, irmão. Eu vejo outra vertente. Eu acho muito interessante Paulo. Aliás, eu gosto muito de Paulo. Porquê? Porque a sua humildade é extraordinária. Tudo tem um tempo. E para Paulo aquele não era o tempo de Marcos sair para a missão. Para ele não era esse o tempo. E Deus permitiu que esse não fosse o tempo. Sim. E é interessante olhar para isto também. Mas eu gosto da humildade de Paulo. E ao conhecer melhor o trabalho de João Marcos, e ao perceber o seu espírito de missão, a sua humildade de terminar dizendo: traze-o contigo, porque me é útil no ministério. É isso mesmo. E isto é o que me ensina a mim. Eu também, pessoalmente, com certeza que já fui muitas vezes Paulo, e muitas vezes já fui Barnabé, com certeza que falhei muitas vezes, mas isto é uma lição grande para mim. Na realidade, quando a pessoa cresce e dá os seus frutos, etc., nós não devemos permanecer na primeira opinião, mas devemos realmente mudar e ser humildes como Paulo.
Gostei muito. Lá atrás, enquanto chegar lá, eu só queria afirmar assim, houve aí se observarmos, cada irmão comentou, então houve uma falha, vamos dizer uma falha santa, tanto de Paulo quanto do Marcos, não é? Houve uma falha. Mas tinha um propósito, eu fico imaginando que não foi uma falha. Acho que Deus permitiu que houvesse entre Paulo e Barnabé essa disputa, e porque o outro falhou, não quero ele porque ele falhou da primeira vez, então não quero. Houve uma divisão, como diz aqui o irmão, e depois, no final, o que aconteceu? Houve um amadurecimento tanto da parte de Paulo quanto da parte de Marcos. Então, houve uma vitória. O Espírito Santo estava realmente conduzindo, mesmo naquele momento em que houve aquela rixa entre os dois. Não é? E essa falha aí de Paulo, que agora, já todo mundo comentou a lição de segunda-feira, realmente completou. Pois não, irmão, continue. Só para dizer que portanto, há um tempo certo para tudo, não é? João Marcos, provavelmente na emoção, decidiu ir e não estava preparado. Há pouco falava o irmão que Jesus nos primeiros milagres dizia: não digam quem eu sou, não é? Manter segredo, porque ainda não era o tempo. Sem dúvida. Havia o tempo de preparação. João Batista estava a fazer a preparação. João Marcos também precisava de uma preparação. Ainda não tinha chegado o tempo. Tinha que ter a ação do Espírito Santo para o preparar para essa missão. Sem dúvida. Uns demoram 2, 3 anos, outros Sim. demoram 20 anos. Sem dúvida, é isso mesmo. Que esteja influente ao Espírito Santo, essa ação vai ser feita. É algo muito grande para nós refletirmos, nós enquanto pais, enquanto líderes da igreja, para refletir essa situação quanto aos nossos jovens, né? Olha, tinha um irmão lá na frente primeiro, mas tudo bem, pode falar, irmão. Pode falar. Pode falar, irmão, pode falar, o senhor mesmo. Eu só queria lembrar que, como o Espírito Santo trabalha, tanto Paulo quanto Barnabé foram imaturos. E, Sim. na verdade, eles eram imaturos. Lembrem que o ministério de Paulo estava começando. E Paulo era um cara brabo. Ele era. Ele era de briga. Ele era, sim. Então, a atitude de Marcos o irrita profundamente. Isso é bom? Não é. Mas o Espírito Santo aproveita. Sim. E duplica a ação de pregação do Evangelho. A gente não sabe como foi a viagem de Barnabé a Chipre, que o livro de Atos, muitos dizem que devia ser chamado Atos de Paulo, não Atos dos Apóstolos, né? Porque quem escreve é Lucas, que é companheiro de Paulo. Uhum. Mas isso duplica a pregação do Evangelho. E no final, ambos permitindo a atuação do Espírito Santo, eles se unem novamente. Eu tenho aqui vários textos das epístolas de Paulo em que ele fala de Marcos. Em alguns desses textos, ele está junto com Paulo, porque Paulo diz: vos saúdam fulano, fulano e Marcos. Outro texto ele pede que Marcos venha para estar com ele, porque me é muito útil no ministério. Essa é a maravilha da atuação de Deus. Dentro da igreja a gente pode ter problemas. Sim, sim. Pode não, vai ter problemas, né? Mas se permitirmos que o Espírito Santo atue em nós, ele vai nos amadurecer. E aqueles 2 jovens que se tornaram adversários se tornam muito importantes para a pregação do Evangelho, amadurecidos pelo Espírito Santo. Sem dúvida. Obrigado, meu irmão, pela contribuição. Praticamente quase já foi dito, o irmão também diz que eu queria dizer que Deus tem um propósito que nós homens não conseguimos entender. Nós sabemos que Paulo tinha uma missão para cumprir. E nós sabemos que Paulo ele perseguia, um perseguidor, e depois passou a ser um ganhador de almas. E ele tinha uma missão para cumprir, irmãos. Sim. E nós muitas vezes não conseguimos entender qual é o propósito de Deus. É claro que depois veio o Marcos, juntaram com o Barnabé, e eles conseguiram. E eles tornaram uma dupla missionária. Eu posso dizer assim, antes do Covid, eu queria ir estudar teologia. Mas só que depois veio o Covid. Depois eu veio entender
que Deus precisava de mim na igreja de Baixo Banheiro. Eu estive lá depois do Covid há alguns anos, à frente daquela igreja, né? Então depois vem entender por que Deus permitiu não fosse fazer teologia. Às vezes Deus diz assim, eu não preciso, tu vais fazer teologia. Eu preciso de ti na outra missão. Muitas vezes é assim, irmãos. A cada um de nós, Deus chama, Deus tem um tempo determinado na vida de cada um de nós. Muitas vezes Deus diz assim, agora não é o tempo. E eu preciso de ti em tal sítio. Muitas vezes nós, seres humanos, nós não entendemos qual é o propósito de Deus. Mas ele não comprei a lição, mas essa história de Paulo e Marcos é uma história muito conhecida. Então, Deus tinha um propósito para Marcos e Deus chamou Marcos no momento que Deus achava que ele devia entregar a sua vida na missão. E Paulo continua a sua missão. E nós vimos lá no final que Paulo veio dizer que terminou a sua carreira. Ele terminou a missão. E essa história para nós hoje. Meus irmãos, Eu quero a história para mim hoje. Essa história para mim hoje. Cada um de nós temos uma missão a cumprir. Sim, Qual é a missão? É a missão que Paulo fez. Pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho. Obrigado, irmão. A lição de quarta-feira, vamos pular aqui. A lição de segunda-feira foi muito comentada. E a lição de quarta-feira fala sobre o mensageiro. Tá? Essa lição aqui é muito importante, porque aqui, quando Marcos, no capítulo 1, eu vou ler aqui rapidamente no capítulo 1, e de 1 a 8, diz o seguinte, porque aqui ele vai buscar, lá no Velho Testamento, textos dos profetas em que falava a respeito desse mensageiro, de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento e remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província de Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Então aqui nós vemos João aqui buscando a respeito dos profetas, a respeito desse Messias. E na segunda lição tem aqui vários versículos que os irmãos podem ler à tarde, do sábado, no caso, Êxodo, Isaías, Malaquias, que fala justamente a respeito em comum sobre Deus no centro do caminho. Então aqui nos fala de um caminho e o mensageiro, que no caso que foi João Batista, e depois nós agora vamos continuar sendo esses mensageiros. O batismo de Jesus na quarta-feira. Eu vou tentar correr para nós conseguirmos entender aqui. Aqui nos fala sobre Jesus e a presença de Jesus sendo batizado. E ali, nessa parte aqui, que eu não vou ler para não ter tempo, quando Jesus foi batizado, o que aconteceu? Alguém poderia falar para mim o que aconteceu naquele momento, rapidinho? Quem estava ali presente ao batismo de Jesus? Pai, Filho e Espírito Santo. Ali estavam as três pessoas da Trindade. Ali, se alguém um dia, por exemplo, tiver alguém que tenha dúvida com relação à Trindade, não é? Ali está expressa as três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ali estava também Jesus, homem e Deus. Ali estava Cristo, o Deus, 100% homem e 100% Deus. É um mistério que nós não entendemos, mas cremos pela fé. Que o Deus Filho, que ali estava, era o Deus homem, que representado a nós, o nosso irmão mais velho, e Deus, e o Cristo, essencialmente Deus. Rapidamente, irmão.
O que o irmão acaba de referir é a profecia cumprida Sim. de Daniel, capítulo 9, versículo Isso a gente vai ver 25. aqui na última lição de quinta-feira. Vai estar falando justamente sobre esse assunto, que vamos tentar correr para ver se chegamos lá. Bom, lição de quinta-feira, o Evangelho segundo Jesus. Aqui sim, quando nós podemos voltar lá no versículo, no primeiro versuário, diz o seguinte: e depois que Jesus foi entregue à prisão, veio Jesus para... Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Que tempo Jesus está se referindo aqui? O que ele está se referindo usando esse tempo? Que o irmão acabou de dizer ali, né? Se referindo lá a Daniel, no capítulo 9, versículo 24, 25, 26, 27, por aí adiante, né? Onde fala de Daniel no capítulo 8, 14, que fala até 2.300 tardes e manhãs, que fala daquela profecia, e que daquela profecia foi tirado 70 semanas, e aquelas 70 semanas ali, agora Cristo está se referindo àquela primeira parte daquela profecia, ou seja, aquelas 70 semanas. As primeiras 69 semanas, que se refere, que foi lá do ano 457, quando teve o decreto de Artaxerxes, até o ano que se cumpre, até o ano 27, onde Jesus, no dia que Jesus foi batizado. Nesse momento, quando Jesus fala, o tempo está cumprido, Jesus está falando exatamente daquele período das 69 semanas. Que a última que falta para completar os 70, ainda vai cumprir um pouco mais à frente. É quando ela se divide em duas partes, onde Jesus... em 3 anos e meio ele prega o evangelho, no ano 31 ele é morto na cruz, inicia ali o plano, o reino da graça, e ele morre, e o restante dos 3 anos e meio que vai até o ano 34, que Estevão é apedrejado, e ali a mensagem do evangelho é pregada a todos os gentios e aos judeus. E Israel deixa ali de ser a nação exclusiva de Deus e passa a ter a mesma oportunidade que nós pela salvação em Cristo Jesus. Esta é o cumprimento do versuário que fala que Jesus é o primeiro. Ok? E na lição de sexta-feira, como já teve o meu tempo, na última lição aqui de sexta-feira, diz também que o Evangelho segundo Jesus. Aqui fala que também essa lição de Paulo, ela tem uma conexão também, ela está ligada a Apocalipse no capítulo 6, no versículo 14 em diante, que fala das 3 mensagens angélicas. Tá? Só para nós situarmos, Apocalipse 14, 6 e 7. Ok? Diz o seguinte: vi o anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aqui é uma referência, quando Paulo falou isso, ou melhor, Marcos, se referindo aqui a Apocalipse 14, que teve início em 1844. E, por curiosidade, eu estava fazendo as contas, neste ano, em outubro, está completando 108... Não, estou falando isso aqui, não tem nada a ver com 180 anos em que Jesus entrou no santuário celestial. Em 1844, quando Jesus entrou no santuário celestial, começou o juiz investigativo. Então, nós temos 180 anos de juiz investigativo, que está vendo os casos dos vivos. Nós não sabemos quando... Ou melhor, desculpa, errei aqui. Que começou o julgamento dos mortos, em 1944. Nós não sabemos quando vai chegar dos vivos. O que nós sabemos é que Cristo está no santuário celestial, no juízo investigativo, intercedendo por nós. Ainda há salvação para todos aqueles. Opa, irmão aqui, ó, irmão Enoque. Sim. Na última semana, Jesus diz: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Qual era o reino que ia ser inaugurado? O
Da graça. Adão e Eva, e que ao longo dos séculos Uhum. agora era confirmado pela morte e ressurreição de Jesus. Sim, sem dúvida. Mas o tempo não acabou. Não. Acaba em 1800. Sim, não acabou. Ali foi a inauguração. Agora, o que é que acontece? É que esta mesma profecia hoje se aplica à igreja remanescente, à igreja adventista. Porquê? Porque o tempo está cumprido. Não há mais tempo. 1844 entrou Jesus no santuário celestial. Portanto, como tal, o tempo está cumprido. Em termos cronológicos, não há mais tempo em termos de profecia. O que é que acontece? O reino de Deus está próximo. Qual é o reino de Deus? O reino da glória. O reino da glória. A vinda de Jesus. Sim, Temos sim. que pregar esta vinda. É. E qual é a mensagem? É a mesma que Jesus pregou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho. Ora, esta profecia tem uma atualidade fantástica. E nós não podemos, Tremenda. não podemos perder Sem dúvida. esta visão para que realmente nos envolvamos no ministério da pregação, da palavra, da vivência do Evangelho, para que assim Jesus possa viver. Obrigado, irmão Enoque. Eu, às vezes, me surpreendo, me espanto quando eu começo a ler as profecias e vejo que nós estamos aqui pregando a graça. A graça continua. Nós estamos vivendo no reino da graça, mas estamos almejando o reino da glória. Então, nós estamos pregando da graça e andando pela graça de Jesus a chegar ao rei da glória. E quando eu vejo isso, quando eu leio essas profecias, eu me espanto, falei, meu Deus, irmãos, você e eu fazemos parte dessa profecia. Você que está sentado aqui faz parte dessa profecia. E quando eu vejo, assim, hoje eu olho aqui para a Europa, lá no Brasil, a igreja é fervorosa, a gente sai pregando o evangelho todos os dias. Eu tinha um trabalho lá no Brasil de entrega de livros nas estações de metrô. Todo sábado eu enchia minha mochila e saía nos metrôs entregando a mensagem. E já levei muita gente aos pés de Jesus. Até a gente fala assim, Pedro falou isso, chamou Marcos de meu filho Marcos. Esse termo também, não sei se aqui usa esse termo, né? Meu filho, quando eu chamo meu filho, eu falo assim, às vezes quando eu vou lá nas igrejas, eu falo, você é meu filho. Meu filho por quê? Eu ajudei aquela pessoa a encaminhar para Cristo. Meu filho na fé. Então, nós estamos nessa jornada, quando eu olho aqui para a Europa, que eu vejo assim, a igreja parece que está tão fria, não tem aquele fervor que com a gente lá no Brasil. Mas aí eu falo assim, não há problema, Deus está no comando. Vai chegar um momento que essa igreja ela vai, né, ser revestida do poder, irmãos. Essas pequenininhas igrejas que há aqui na Europa, pode ser de 2, 3, 4, 5, 10, 20, vai chegar um momento, segundo o Apocalipse, o anjo do capítulo, acho que é 8, né? Ou 4, 8, aquele anjo que vai iluminar o mundo com poder. Esse poder é o derramamento do Espírito Santo. E que essas igrejas daqui, mesmo aqui da Europa, ela vai explodir no poder de Deus. Que Deus possa nos abençoar. E para nós fazermos parte disso, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o uso da nossa lição todos os dias de manhã. Que Deus nos abençoe.